Modelo de construção de mesas. Editar todos para aplicar em tudo. Tipo de tampo. Se o tampo ele é único, uma única chapa, ou se ele vai ser um tampo duplo, se são duas chapas uma na outra. Eu vou deixar tampo duplo. Modelo de fixação dessa mesa, se é minifix, se é só parafuso, parafuso e cavilha, ou só cavilha. Vou deixar minifix e cavilha. Tipo de estrutura da mesa. Se a estrutura ela vai ser simples, que é uma chapa única, se ela vai ser toda dobrada, se o reforço, as laterais vão ser todas dobradas, ou se a estrutura é engrossada, que é quando você tem uma peça única e embaixo dela só tiras, porque você olhando a peça ela vai estar mais com a espessura maior, mais robusta, mas se você olhar por baixo ou na lateral é só um engrosso. Então eu vou deixar estrutura aqui no caso dobrada. Distância da régua traseira. Essa régua nós estamos falando do reforço da mesa, que é aquele reforço que fica embaixo do tampo para não deixar o tampo empenar. Aqui está 100, eu vou colocar com 200 do fundo para frente. Então essa régua traseira está falando que é a distância do fundo para frente. Tá vendo aqui, ó? Aqui está a parte de trás da lateral, essa aqui é a régua. Está falando dessa distância aqui. Então vou confirmar. Adicionar medida ao tampo. O que está falando aqui? Ó? Que do lado esquerdo da mesa, se eu deixo zero, eu estou falando que o tampo está alinhadinho com a parte de externa da lateral. Se eu coloco, por exemplo, que tem um dente de 10 milímetros, vai ficar um dente. 50 milímetros, fica um dente de 50 milímetros. Aqui eu vou deixar zerado do lado esquerdo. Aqui está perguntando do lado direito do tampo. Aqui está perguntando quantos milímetros deseja descontar a lateral em relação ao tampo. Já falei do lateral esquerda, lateral direita. Aqui está falando da parte posterior. Aqui está falando da parte frontal. Essa opção aqui, ó, no vídeo que eu já estou vendo que está duplicada. Então, a mesma que colocar aqui é para colocar aqui, ó. E possivelmente também na hora que você estiver vendo esse vídeo eu já pedi para fazer essa correção, então não vai precisar você fazer essa modificação, mas se você estiver vendo o vídeo e estiver assim, aplica a mesma aqui para cá, beleza? E aí, aqui o dente que dá, né? Imagina que você está olhando a parte de trás da mesa. E aí tá faceando aqui. Se eu coloco 10, vai ficar, o tampo vai passar 10 milímetros do pé. E na frente, mesma coisa. Eu tô olhando a mesa de frente, tá faceando. Se eu colocar 10, 5, o tampo avança 5 ou 10 milímetros, eu vou deixar tudo zerado. Adicionar medida ao tampo, que é o que a gente acabou de passar. A anterior é a distância da régua, então a gente finaliza o modelo de construção da mesa. Espessura do tampo 15, 18, 25. Espessura externa, que a gente está falando do reforço das laterais, diferente do tampo. 15, eu vou deixar tudo padrão 15. Dessa forma, nós temos o modelo de construção da mesa já pré-definido.